Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Cresce Bebê e o assunto do vídeo de hoje é o desenvolvimento dos bebês. Afinal de contas, o que é esse tal desenvolvimento que é tão falado? Por que ele é tão importante? E é preciso de fato estimular o desenvolvimento de um bebê? Antes da gente começar então, vamos definir a palavra desenvolvimento. Olha só que interessante as definições que o dicionário traz. Uma delas é a passagem gradual de um estágio inferior a um estágio maior, superior ou mais aperfeiçoado. Outra definição do dicionário é que desenvolvimento é o aumento ou o crescimento das condições ou qualidades físicas como força e tamanho. E uma outra palavra que o dicionário também usa para definir desenvolvimento é o termo evolução. Bom, com tudo isso, fica muito claro para a gente entender que desenvolvimento, quando a gente está falando de desenvolvimento de bebês, significa então a evolução, então é o crescimento do bebê, não só em relação ao seu peso ou à sua altura. O peso e a altura, eles são muito importantes, claro, por isso eles são sempre avaliados pelos pediatras nas consultas periódicas que o bebê faz. Mas não basta crescer e engordar, o bebê precisa também evoluir, e é disso que a gente fala quando nós usamos o termo desenvolvimento. E a palavra motor, a gente fala sempre em desenvolvimento motor, a gente está falando então sobre músculos, né? Isso se refere ao amadurecimento do controle que a criança tem sobre os seus músculos. Outra coisa muito interessante de você saber quando nós falamos de desenvolvimento dos bebês é que esse desenvolvimento ele acontece de forma crânio-caudal, ou seja, o sentido do desenvolvimento é do crânio para baixo. É por isso que a primeira aquisição motora que a gente espera do bebê é o controle da cabecinha, é que o bebezinho consiga segurar a sua cabecinha, e isso acontece por volta do 3º mês de vida. Depois disso, o bebê continua crescendo, vai se desenvolvendo, vai fazer a esfinge, vai lateralizar, tem vídeo sobre tudo isso aqui no canal. E por volta dos 6 meses de vida, ele vai sentar, não sozinho ainda, né? Mas ele já tem controle para ficar sentadinho, ainda é um sentar um pouco imaturo, necessita de um pouquinho de apoio, mas no 7º mês ele continua amadurecendo mais. E é um outro marco motor, né? É uma outra fase extremamente importante do desenvolvimento do bebê, que é o sentar. Aí ele continua crescendo, continua se desenvolvendo, evoluindo, vai fazer a posição do gatinho, vai fazer transferências posturais, né? Então ele vai passar para o sentado, por exemplo, do gatinho, ele senta, às vezes ele volta para o gato, depois por volta do 9º mês, 10º, alguns bebês ele vai engatinhar. A partir dos 10, alguns bebês com 11, eles começam a se colocar em pé sozinhos, eles fazem por conta própria. E depois disso, por volta dos 12, 14 meses, alguns bebês um pouquinho mais tarde, eles vão caminhar, né? O andar independente do bebê finalmente acontece. E por que é tão importante, então, as mamães, os pais, as famílias em geral conhecerem esse passo a passo, conhecerem um pouquinho sobre o desenvolvimento motor? Primeiro, que conhecendo fica muito mais fácil você desconfiar que algo não está acontecendo da forma certa ou no tempo certo. E aí é muito mais fácil você procurar a ajuda de um profissional ou conversar com o pediatra durante a consulta do seu bebê e buscar um tratamento de forma precoce, caso ele seja necessário.
Em segundo lugar, porque conhecendo um pouquinho mais sobre esse desenvolvimento, você consegue estimular de forma certa e também não adiantar passos, né? Não pular etapas que são muito importantes para o desenvolvimento do bebê, principalmente no primeiro aninho de vida. E estimular é de fato então necessário? Sim, porque tudo aquilo que a gente estimula, talvez até essa não seja a palavra ideal para usar, né? Mas tudo aquilo que a gente facilita, que a gente incentiva, tem a tendência de alcançar resultados melhores. E além disso, você aproveita ao máximo o potencial dessa criança, que é uma tela em branco. E é importante a gente investir nisso. E também é importante a gente esclarecer, quando eu falo sobre estimular ou incentivar ou facilitar, não importa. Eu não estou dizendo que você precisa fazer nenhum exercício com seu bebê, que você precisa pegar o seu bebê, deixar ele ali naquela posição durante 1 hora para ele ganhar força num músculo X. Não. Eu estou falando sobre você adequar o ambiente da sua casa, tornando esse ambiente propício para o desenvolvimento saudável do seu bebê. Usando brincadeiras ideais para cada idade, brinquedos ou objetos para ele brincar que sejam ideal para cada fase que o bebê está, o posicionamento do seu bebê, que desde novinho deve ter liberdade de se movimentar, deve ficar deitadinho no chão de barriga para cima, de ladinho, de barriga para baixo. Isso é estimular. Isso é incentivar, ler para o seu bebê é estimular, contar histórias, conversar com ele é estimular, massagear o seu bebê, deixá-lo todos os dias um pouquinho deitadinho no chão de barriguinha para baixo é estimular o seu desenvolvimento, é incentivar que o seu desenvolvimento aconteça de forma plena, saudável e também ainda vai evitar algum tipo de atraso. Então, sim, é importante acompanhar de perto o desenvolvimento dos bebezinhos, vale a pena e eu espero muito que meu vídeo ajude você de alguma forma. Não deixe de curtir, de se inscrever aqui no canal. Isso é importante porque sinaliza para o YouTube que o meu conteúdo é relevante, é importante e aí então o YouTube distribui ele para várias outras famílias de bebês. Um beijo e até o próximo vídeo.